Entre as ruas estreitas do bairro de Alfama, no coração histórico de Lisboa, estas ruas escondem uma lenda. Uma princesa moura foi amaldiçoada a vagar eternamente por estas ruas e a cada 100 anos há quem diga que aparece para oferecer tesouros a quem quebrar o feitiço. Nos tempos em que os mouros tomaram conta de Lisboa, entre os séculos XVIII e XII, existia na colina de Alfama um palácio majestoso, onde vivia um poderoso alcaide mouro com a sua filha, uma jovem de beleza incomparável. A lenda da Moura Encantada de Alfama sobrevive ao tempo como um testemunho do amor impossível e da fusão de culturas que moldaram Lisboa. No Aqueduto das Águas Livres, uma história bastante conhecida por quem vive no bairro da Serafina, local onde se deu início à construção do aqueduto. Construído durante o reinado de Dom João V para fornecer água a Lisboa, o aqueduto viria a ser terminado em 1744, tendo resistido ao terremoto de 1755. O projeto do aqueduto incluía na sua estrutura uma passagem suficientemente larga para permitir que os habitantes da cidade pudessem atravessar o Vale de Alcântara, desde Lisboa até Monsanto. Porém, o elevado número de suicídios e de assassinatos, pelos quais se tornou tristemente célebre o bandido Diogo Alves, levou a que, a partir de 1844, a passagem fechasse ao público. Chegou a pensar-se numa onda de suicídios inexplicáveis e foram precisas muitas mortes para que se descobrisse que era tudo obra de um criminoso. Depois dos crimes que cometeu, a cabeça de Diogo Alves foi cortada. Hoje em dia, encontra-se na Faculdade de Medicina de Lisboa. Os seus atos são lembrados até hoje pelos lisboetas, uma vez que a sua memória ficou atrelada ao Aqueduto das Águas Livres. Já em Monsanto, ainda em Lisboa, uma história, outra lenda. Antes da conquista cristã de Lisboa, Monsanto era uma vasta região coberta por densas florestas e enormes rochedos, onde se dizia que viviam mouras encantadas e espíritos guardiões. Entre os habitantes da cidade circulava uma lenda misteriosa sobre um tesouro magnífico escondido entre a floresta de Monsanto, protegido por feitiços e forças sobrenaturais. Acreditava-se que durante a ocupação muçulmana, um rico alcaide mouro, temendo a chegada dos cristãos, teria enterrado as suas riquezas, ouro, joias e pedras preciosas, num local secreto de Monsanto. Para garantir que ninguém o roubava, lançou uma poderosa maldição sobre o tesouro, deixando uma moura encantada como sua guardiã eterna. Dizia-se que em certas noites de lua cheia, a moura aparecia nas clareiras da floresta, envolta num véu branco, com olhos de uma tristeza infinita. Aqueles que acreditam na lenda continuam à espera do dia em que alguém de coração puro consiga quebrar o encantamento e libertar a moura, revelando, enfim, o tesouro escondido nas profundezas de Monsanto. Até lá, o ouro e as joias continuam protegidos pelas sombras do passado, perdidos entre os segredos de Lisboa. Localizada em Cascais, a Boca do Inferno é um ponto panorâmico de grande atração turística. Por si só é digna de o visitante dispensar uma boa porção do tempo a admirá-la em toda a sua magnitude e imponência, mas poucos são aqueles que buscam a história deste local e os mistérios que o envolvem. Uma designação tão singular que certamente tem uma razão de ser. Por isso, qual é a verdadeira lenda da Boca do Inferno? Na Boca do Inferno, conta-se a história de um amor impossível entre um cavaleiro e uma bela jovem e a vingança de um feiticeiro ciumento. Obcecado pela beleza da jovem e irritado por não ser correspondido, o homem fechou-a numa torre inacessível perto do mar e contratou um fiel cavaleiro para a guardar. Isolados um do outro e de todos, a jovem e o guardião por lá ficaram, tendo apenas o outro como companhia. Inevitavelmente, acabaram por se apaixonar e combinaram tentar uma fuga daquela prisão em que ambos se encontravam, a dela física e a dele emocional. Assim, fugiram num cavalo branco do feiticeiro e galoparam seguindo os rochedos da costa numa bela noite de luar. Quando o descobriu, o feiticeiro ficou enraivecido de tal forma que os rochedos se abriram e engoliram o cavaleiro e a jovem, despenhando-os no mar. Estava aberta a porta para o inferno e jamais voltaria a fechar-se. As lendas são mais do que histórias. São pontes que ligam gerações e mantêm vivas as memórias de uma cultura. Em Lisboa, cada rua, cada pedra,
tem algo a contar. Em Cascais, um inferno que abriu as portas ao amor e que jamais se fecharam. Cabe-nos a nós escutar e preservar este legado, os mitos e lendas de Lisboa.